Após feito o diagnóstico, qual é o tratamento para a demência? Bom, o tratamento ele é realizado de acordo com a causa dessa demência. Então é importantíssimo ter-se essa causa para poder escolher o tratamento, que não vai ser o mesmo para cada tipo. Se você, por exemplo, tem um doente ou um paciente com um quadro de hipotireoidismo causando esta demência, obviamente temos que tratar o hipotireoidismo com os hormônios tiroidianos. O chamado hipertireoidismo também, o hipertireoidismo apático, onde esses hormônios estão aumentados, mas causam sintomas que sugerem um hipotireoidismo, ou na verdade até um quadro demencial. O tratamento é corrigir esses hormônios que estão exacerbados, exagerados. Então esse é o tratamento para esse determinado tipo de problema. Se a pessoa apresenta uma demência causada por hidrocefalia de pressão normal, novamente o tratamento é cirúrgico, é a derivação ventrículo-peritoneal, o implante desse cateter que vai tirar essa pressão excessiva do líquor no ambiente cerebral para que a pessoa possa retornar às suas funções normais. E a pessoa volta ao normal depois dessa cirurgia, se o quadro não for de uma evolução muito longa. Agora, como sabemos, a maior parte dos casos de demência a maior parte é causada pela demência de tipo Alzheimer. E neste caso, o tratamento basicamente consiste em se aumentar o nível de um neurotransmissor cerebral. Bom, aí vocês vão perguntar, mas o que é isso afinal de contas? Os neurônios, eles se comunicam, eles ligam-se entre si e existe uma fenda chamada fenda sináptica, que é um espaço entre um neurônio e outro, onde o sinal elétrico vai percorrer o neurônio como um todo e até chegar ao outro neurônio. Esse espaço que existe entre um neurônio e o outro é chamado fenda sináptica. Essa fenda sináptica, ela nada mais é do que um local onde a transmissão desses dados que são feitas através de um neurônio ao outro não são mais pela forma elétrica, mas pela forma química. Então existem vesículas desse neurotransmissor que vêm de um neurônio a outro e que são liberadas nesse espaço entre um neurônio e outro e que vão atingir o segundo neurônio e aí sim desencadear novamente o estímulo elétrico. Ou seja, sem essas substâncias ou com diminuição dessas substâncias chamadas neurotransmissores na fenda sináptica, nós temos a diminuição da nossa função cerebral. Bem, se a demência, no caso a demência tipo Alzheimer, ela vai matando os neurônios gradativamente, eu costumo dar um exemplo muito simples. Você tem bilhões de neurônios, como se fossem bilhões de soldados de um exército, e diariamente vão morrendo 100 mil neurônios, 10 mil neurônios vão morrendo como soldados que vão morrendo gradativamente de um exército. Bem, muito bem. Passado um tempo, você não consegue mais suplantar essa perda de soldados desse exército. No começo, nós utilizamos esses medicamentos que potencializam, que aumentam a quantidade desse neurotransmissor na fenda, como se fosse armar os soldados remanescentes com um armamento mais pesado. É chegado o momento que a morte desses neurônios é tão grande que esses medicamentos não funcionam. Então o tratamento básico consiste, por enquanto, em aumentar a taxa desses neurotransmissores, que são a principal característica da demência tipo Alzheimer, que é a falta desse neurotransmissor chamado acetilcolina. E, doutor, além desses, quais são os outros medicamentos? Bom, existem vários medicamentos também que são coadjuvantes, são importantes para esse tratamento. É difícil falar em cada um deles, porque acho que isso vai se tornar um pouquinho cansativo para o ouvinte. Mas para se ter uma ideia, por exemplo, é muito comum também o estado depressivo no idoso demente. E, obviamente, o profissional tem que lançar a mão dos antidepressivos para melhorar essa qualidade do humor, para facilitar, para ajudar no tratamento. Então, é muito importante também o uso dos antidepressivos.
E não só os antidepressivos, mas também alguns medicamentos que controlam o comportamento inadequado. Porque até é uma questão, a pessoa com esse problema, ele se torna mais agressivo, que é uma questão que eu tenho dúvida a respeito. Não necessariamente se torna mais agressivo, mas a pessoa apresenta alterações do comportamento. Ela pode ficar mais embotada, mais lacônica, mais chorosa. Então aí o antidepressivo é um medicamento importante para esse tipo de paciente. Um outro paciente pode se tornar mais agressivo, mais irritadiço, com agressão verbal ou até física. O comportamento inadequado de arrancar as suas próprias vestes em público. Então, nesse momento, existem medicações também que controlam, que auxiliam no controle justamente desses comportamentos inadequados. Nesse caso, são os chamados neurolépticos, que têm essa função de, entre aspas, acalmar um pouco o paciente. E doutor, além dos medicamentos, nessa parte medicamentosa, existem alguns outros tratamentos ou outras coisas que que o médico pode, enfim, indicar? O estímulo cerebral é muito importante como tratamento não medicamentoso. Estimular o paciente a se socializar, estimular ele manter suas relações, a sair mais de casa, a leitura, a própria atividade física são importantes para que se mantenha essa atividade cerebral. O cérebro ele é um órgão plástico, ele se movimenta, ele faz novas conexões neuronais quanto mais nós usamos. Pode ser que realmente essa perda neuronal continue ocorrendo, tudo bem, mas as conexões podem ser aumentadas e isso acontece através do estímulo do nosso cérebro. Então o estímulo intelectual é muito importante. Se existe um tratamento medicamentoso, o não medicamentoso é tão importante quanto manter o cérebro sempre estimulado, o físico estimulado. Então deixar o paciente quieto, sentado no sofá, sem ter o que fazer, isso acaba acelerando o processo de demência, piora. Então, muito melhor estimular, leva para sair, coloque em atividades diferentes, palavras cruzadas, leitura, tentar aprender um idioma, o que puder ser feito no sentido de estimulação cerebral é muito importante. E claro, o apoio familiar. Porque o tratamento também faz parte, esse apoio familiar é muito importante no tratamento. Se a família é unida, se apoia o paciente, se auxilia nas suas dificuldades, se consegue tratá-lo com amor, apesar da deficiência da memória, dos problemas que vão ocorrendo no dia a dia, isso fica muito mais fácil. Então não é uma coisa muito fria, como só dar um remédio para o paciente, mas a questão é muito mais ampla. Existem profissionais também responsáveis por esse tipo de atividades. Existem os terapeutas ocupacionais que são treinados com essas atividades lúdicas, brincadeiras, acabam estimulando esse processo justamente cerebral, estimulando as funções cerebrais. E a dança, ela é importante nisso, a atividade física? Com certeza, se encaixa também tudo que a gente falou agora. A pessoa vai ter o estímulo social, vai conhecer novas pessoas, vai manter o seu corpo ativo, tem que memorizar os passos da dança e assim por diante. Então, a atividade cerebral e física é também muito importante nessa situação.